Eba, em casa com os Pelhatala, começando mais um programa diretamente aqui desse estúdio show de bola, gente. Vocês precisam vir conhecer. Aqui nós temos duas salas, nós estamos na Avenida Moema 300, sala 41, quarto andar, uma equipe fora de série. Eles te entregam um produto assim perfeito. Então venham aqui, tem estacionamento próprio também e quero mandar um beijo para todo o pessoal da equipe daqui. Bem, gente, quando a gente fala, né, em estética corporal, facial, transformar o nosso corpo, transformar a nossa face, dar vida pra gente, né? Eu sempre digo que assim, a felicidade, ela começa de dentro para fora, mas a gente também fica muito feliz e o nosso corpo, o nosso rosto também agradece quando a gente tem essa transformação, né? É uma transformação de uma forma bonita, elegante. Eu tenho certeza que esta nossa convidada vai poder explicar tudinho como é que funciona o trabalho dela, que é a nossa querida esteta, doutora Sueli Aquino. Seja muito bem-vinda, Sueli. Tudo bem, querida? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. Nós que Para agradecemos. mim é uma honra, viu? Nós que agradecemos porque, assim, é importante trazer sempre conteúdo bacana, informação legal. E a gente tem visto muita coisa também errada dentro da parte Da parte estética. Não, e da parte estética e também nas redes sociais, Sim, né, doutora Sueli? sim. As pessoas têm feito assim trabalhos muito assim perigosos. A gente tem que saber aonde realmente colocar o nosso corpo, colocar o nosso rosto, né, para que a gente possa ficar mesmo com uma harmonização, como diz hoje em dia, né, e não ficar desfigurada, né, doutora Sueli? Exatamente. É importante a gente realmente procurar profissionais, né, que estejam habilitados para executar determinados procedimentos. É verdade. Porque o objetivo realmente é harmonização e não desarmonização. Verdade. Né? O que estão vendendo hoje em dia com a terminologia harmonização é totalmente errônea, né? É verdade. Então, assim, é muito importante que você harmonize o seu rosto de uma forma tranquila, adequada, porque eu costumo falar, se você sobreviver, você vai envelhecer, mas é muito melhor quando você envelhece com qualidade, E né? com dignidade, né? Com dignidade. Eu acho que você está certíssima. Agora, doutora Sueli, fala pra gente um pouquinho assim, do começo, né? Há quanto tempo você está no mercado? Se você é de São Paulo, você é linda. Muito obrigada. Linda mesmo. Olha, eu vou falar, a filha também maravilhosa. E o que eu queria que você falasse pra gente, assim, o que te levou, né, a seguir esta carreira? Ok. Bom, eu estou atuando na área estética há 12 anos, né? Já? 12 anos. Olha que beleza. A minha formação principal é enfermeira, depois eu fiz a biomedicina e acabei me especializando, né, em harmonização facial e corporal. Então, há 12 anos eu venho nessa trajetória. Sou aqui de São Paulo, tenho 52 anos, Nossa, né? novíssima, parece que tem 40. Pois é, 52 Muito anos bem. e estou apaixonada por essa área incrível, né? Eu acho que é apaixonante, né, Sueli? Eu acredito que, eu não sei, eu acho que quando a gente fala em autoestima, eu também sou consultora de moda de muitos anos e foi a consultoria de moda que me levou para a área da comunicação. E eu sempre trabalhei muito com a autoestima da mulher. Sim. E eu acho que quando a gente trabalha com a autoestima, não tem preço. Não. É gratificante você ver uma pessoa se recebendo, né, na tua clínica. Exatamente, é gratificante, porque assim, elas vão com uma expectativa e eu, como profissional, eu passo muito da realidade, né? Sim. Procuro trabalhar em cima daquilo que é possível, né? Sim. E desmistificar essa questão dessa harmonização trágica que tem se vendido, né? Eu preciso envelhecer com dignidade, dentro dos meus padrões, né? Sem exageros. Porque isso é envelhecimento tranquilo. Mas na estética a gente não fala só de envelhecimento, né? A gente fala de prevenção. É ótimo, boa. Prevenção. Que está falando. Uhum. A prevenção ela é muito mais importante para que você possa sim envelhecer de uma forma mais leve. Com qualidade. Fala um pouquinho em relação então à prevenção. Com quantos anos você acha que é interessante as pessoas te procurarem, tanto na parte corporal como na parte também Facial. facial?
Os trabalhos preventivos, eles podem começar a partir dos 18 anos. Jura? A partir dos 18 anos. Com 25 anos é algo mais intensificado, porque é a partir desse momento que o nosso relógio biológico começa a atrasar. Então, nós deixamos de produzir algumas células, né, importantes para a manutenção do nosso organismo, como, por exemplo, o próprio colágeno, né? É a partir dos 25 anos que começa a zerar a produção do colágeno. Nossa, é muito cedo, né? Muito cedo. Ai, Sueli do céu. Exatamente. Só que nós não tínhamos, né, toda esta informação. É verdade. Por isso que os nossos pais, né, sofreram um pouco mais em relação a isso. A gente vê os nossos avós, os nossos pais, que diferença que era você falar uma pessoa de 40 anos e hoje você vê uma pessoa de 40 anos, né? É totalmente ou de 60 diferente. anos. Exatamente. Enfim, era um senhor, senhora. Hoje é uma outra concepção que a gente vê as pessoas, né? Exatamente. Recentemente, na minha página do Instagram, eu até postei, né? As pessoas que tinham 40 anos há 50 anos atrás. Nossa. E as pessoas com 50 anos hoje. Menina. 40, 50, 60. Então, você vê uma... É chocante. Chocante. É muito diferente, né? E pessoas até com poder aquisitivo louvável, Alto, verdade. alto, né? Você Então, tá falando a hoje verdade. tem uma diferença muito grande, porque hoje nós conseguimos trabalhar com essa questão da prevenção, que isso é extremamente importante. Então, ao procurar um profissional, né, uma clínica de estética, a primeira coisa é o preventivo. Sim. Se, né, essas intercorrências do fator envelhecimento já estão instalados, você tem tratamentos também, porém, né, um pouquinho mais agressivos, Entendi. né? Mas se você começar no tempo certo, você chega com 50, 60 anos inteiríssimos. É verdade. E por que não, né? Exatamente. O que eu queria te perguntar, duas coisas. Você está aonde, exatamente? Eu estou na zona norte de São Paulo, Ai, que ali legal. próximo ao Imirim, né? Próximo Tá. ao Horto Florestal. Sim. Avenida Parada Pinto, 1940, sala 3. Muito legal. E lá, por exemplo, as pessoas te telefonam, marcam horário, você faz primeiro uma avaliação exatamente. do que a pessoa realmente precisa. Acontece muito, assim, das pessoas irem até você com foto de pessoas, de dizer, olha, eu quero ter a sua boca, eu quero ter a boca não sei de quem. E aí, como é que faz para você também quebrar isso tudo? Porque é duro a pessoa vir com uma vontade, né? E de repente não combina, não condiz com o rosto. Não condiz com o rosto. Então, eu faço uma avaliação prévia, né, dessa Sim. pessoa e explico detalhadamente o que pode ser feito e até onde a gente pode chegar. Porque uma coisa são os procedimentos estéticos. Outra coisa são cirurgias plásticas, são coisas diferentes. Sim. E riscos diferentes também, Claro. né? Então, assim, a gente vai conversando, eu mostro fotos, eu consigo mostrar para ele até que ponto a formatação ou o biotipo dele, o fototipo dele atende a uma necessidade, o que pode ser feito. Ah, tá. E as pessoas acabam cedendo? Algumas. Ou tem pessoas que... Já aconteceu de se perder cliente por conta disso? Sim, sim, porque eles querem ir Tem a radical, né? além, tem pessoas radicais. E essas pessoas radicais, inclusive, Cibele, acaba voltando. Porque acaba fazendo coisa errada. Fazendo coisas erradas. Recentemente eu recebi um cliente que não tinha indicação alguma da quantidade de volume de ácido hialurônico que ele colocou no rosto, né? E ele teve um problema bem sério, né, em relação a isso. Pode acontecer o quê, doutora Sueli, por exemplo, quando a pessoa coloca em excesso o ácido? Algum produto. Ou, sei lá, algum outro produto. Algum outro produto. A desfiguração mesmo do rosto, né? Ah, entendi. Então, esse que rosto... Ai, não, realmente fica muito feio. Fica. E hoje, inclusive, a gente vê Aquela vários... bochecha muito exagerada. Exatamente. Hoje nós vemos vários artistas, inclusive, Verdade. né? Talvez seja até antiético citar nomes aqui, mas o pessoal tem acompanhado, né? Que colocaram volumes excessivos, ficaram totalmente diferentes. E porque hoje perde, né? Perde a essência. Perde a identidade. A gente não pode perder a identidade. Você falou tudo. Exatamente. O legal, eu acho, é a pessoa olhar para você e falar, nossa, ela continua sendo a doutora Sueli, eu continuo sendo a Cibele. Alguma coisa aconteceu, isso. né? O lance, né? O brilho da estética é isso. Você olhar e falar assim, nossa... Tá mais descansada. Tá feliz. Exatamente. Arrumou um namorado novo, um emprego novo. É verdade. Né? Esse é o lance da estética. Agora, quando você começa a modificar, Verdade.
além daquilo que é ideal para você, muda. E aí as pessoas hoje acabam não se reconhecendo mais também. Ou pelas críticas, né? Que a própria mídia faz, né? Os fãs, não sei. Eu acho que e eles voltam atrás, né? Sim. E acabam voltando atrás. Porque o que acontece, a demanda é tão grande das pessoas questionando e falando mal, porque assim, é gostoso quando alguém fala bem de você. Exatamente. Mas o falar mal é muito maior o número de pessoas falando mal do que de bem. Você pode ver. Com certeza. Alguém para elogiar alguém é a coisa mais difícil do mundo. Parece que tem um medo de falar, sei lá, Agora, falar mal é a primeira coisa que sai falando. Então, eu acho que isso acaba indo para o ouvido da pessoa e a pessoa passa, então, acho que até entender que ela está fora da curva. Tipo, foi além do que devia. Sim, e outra coisa, né, Sibeli? A pessoa passa a se olhar no espelho e fala assim, não, acho que não era bem isso. Eu exagerei. Só que aí tem os riscos, né? Às vezes a remoção isso que eu ia te perguntar. De produtos, de alguns produtos, é possível. Tem determinados produtos que não é tão tranquilo assim. Que leva meses. Leva meses ou simplesmente não pode remover, como o PMMA, por exemplo, que né? Seria esse PMMA? Ele é um preenchedor definitivo, né? Nossa. E ele E pode ser usado aonde? Qualquer lugar? Em várias regiões do corpo e traz volumes muito bacanas, o resultado é muito bonito, porém os riscos para a saúde são enormes, grande. Exatamente. Então, se essa pessoa faz um preenchimento com este material, por exemplo, e ele vem a desencadear algum tipo de doença, alguma outra patologia, às vezes se torna muito difícil o tratamento, porque a remoção ela não é tão tranquila assim. Então, até é isso, né? As pessoas que optam por tratamentos estéticos têm que conversar isso de uma forma muito tranquila, muito direcionada com o profissional que vai executar. E este profissional ter uma conduta honesta de explicar, né? Os riscos, né? Os prós e os contras. Os prós e os contras, exatamente. E outra coisa, né, Sueli? Eu acho que é muito importante também o pessoal de casa entender que o barato sai caro. Eu acho que não estou dizendo que tudo que é barato não presta. Não é isso. Tem muita coisa que é cara também que não presta, tem coisa que é barata também não presta. Ok. Só que quando a gente está falando de saúde, sabe? Porque a harmonização é saúde. Saúde. Você está colocando coisas no seu corpo, no teu rosto, que são, como a própria doutora disse, são várias coisas, várias substâncias que muitas vezes não conseguem ser eliminadas e isso daí pode causar uma consequência não só na estética de você não ficar feliz, mas também outros tipos de situação que pode acarretar. Sim. Então, eu acho que é muito importante, sim, sempre avaliar, ter também uma afinidade com a pessoa, né, doutora Sueli? Eu acho que a gente tem que ter essa empatia com a pessoa. Sim, com Tem que certeza. bater o santo, você tem que falar, não, realmente eu vou me entregar para a doutora Sueli, o que ela está me falando realmente me convence. Isso é muito importante. E você também com a pessoa, né? Sim. Se sentir também segura com a sua cliente. Paciente, exatamente. E uma coisa muito importante, assim, quando você vai num consultório, não precisa fechar aquele procedimento imediatamente. Verdade. Né? E aquilo que você falou, Sibeli, cuidado com essa questão de valores, né? Sim. Porque, assim, o barato realmente sai caro. Tudo que estiver barato demais desconfie. Porque hoje nós temos intercorrências e iatrogenias importantes por conta de materiais falsificados, por exemplo. É um perigo. Deus que me perdoe. Exatamente. Botox hoje é campeão de Botox que não são aprovados pela Anvisa aqui no nosso país, né? Falsificados de fato. Nossa. Então, esses que estão muito baratos, prestem atenção, tem que tomar bastante cuidado. A não ser que você realmente conheça aquele profissional há muito tempo, ele esteja te dando algumas garantias que a gente não sabe quais são. De repente comprou um lote numa promoção e quis repassar esse benefício para o cliente. Isso pode acontecer, mas na maioria dos casos não é verdade. Um Botox a R$ 389 reais, não dá. Face toda, e com um produto de alto valor, a conta não fecha. A conta não fecha. Olha, gente, o que ela está dizendo. Isso é muito sério. Muito sério. Gente, você está dando o teu rosto, o teu corpo, a tua vida. Exatamente. Quer dizer, você tem que prestar atenção. Eu prefiro não fazer, honestamente falando. É melhor eu ficar com as minhas ruguinhas. Se eu não tenho condição de pagar o que realmente é o praxe, é o do normal, que todo mundo está pagando, preste atenção, gente, porque é a sua vida em risco. Vale a pena? Até que ponto vale a pena, né? A beleza sua
de repente virar um estrago aí total. Agora, o que eu queria te perguntar também em relação ao Botox, né? Você está falando sobre Botox. O Botox, quando mal colocado, ou sendo com uma estrutura, uma substância de péssimo escalão, ou se a pessoa de repente fez o Botox também com uma coisa legal, tudo em ordem e tal, mas pode existir uma alergia aí, mesmo sendo um bom produto? Sim, que nós chamamos de iatrogenias, né? Pode ocorrer sim. Então, existem algumas formas, né, que isso pode gerar um problema para o paciente. Por exemplo, o profissional que não sabe aplicar de forma correta. Uma delas, né? Eu estou com um produto bom, de qualidade, que é aprovado pela Anvisa aqui no nosso país, tá certo? Mas se o profissional não conhece camadas de aplicação, porque vejam só, o Botox, ele é aplicado a nível muscular, né? Certo. E nós temos músculos que sobrepõem um ao outro. Então, eu tenho que aplicar no nível, né, correto. Se eu ultrapassar, o músculo pode alterar a posição, né? E eu ter, por exemplo, que pode dar? Problemas como estrabismo, pitose palpebral. Que seria isso, pitose? A pitose palpebral é a queda da pálpebra mesmo. Então, a pálpebra cai, você fica com aquele olho caído, seja a pálpebra superior, ou para baixo, seja a pálpebra inferior. Quando isso acontece, é porque a aplicação sobrepôs o músculo oficial para a aplicação. Então, esse profissional não tem essa habilidade específica para isso. Pode também dar carocinho? O que pode acontecer também? Pode dar alteração na altura da sobrancelha, né? Que nós chamamos de assimetria. Só que quando isso acontece, é até tranquilo, porque nós temos feixes musculares, né? E pode ser que de um lado eu tenha uma força muscular maior do que do outro. É que geralmente todo mundo tem, né? E o profissional foi lá e aplicou exatamente a mesma dose, né? Entendi. Se deu essa alteração, tranquilo, porque depois de 15 dias você pode voltar com o profissional e ele vai ajustar aquilo, não tem problema algum. Entendi. Mas no caso das pitoses, né, do estrabismo... Leva mais tempo. Leva mais tempo. E aí o profissional, né, quando ele é habilitado realmente, ele terá que entrar com algumas terapias para amenizar essa situação. Não que vai voltar 100%. Porque, veja só, o tempo de durabilidade do Botox é aproximadamente... É isso que eu ia te perguntar. 8 meses, 6 meses? Não, na verdade, não. Na verdade, 3 a 4 meses. Nossa para Senhora. Pacientes cinéticos, né? Que mexem pouco o rosto. Entendi. Também tem isso, né? Também tem Aquela isso. pessoa que força demais, de repente, aquela junção do olhar, tem um olhar mais severo, né? Exatamente. Franze muito a testa. Tem muita gente que é natural de franzir. Natural. E normalmente isso acontece muito com professores, com pessoas que... Sim, bancários. Com pessoas que trabalham com comunicação. É verdade. As pessoas que trabalham com comunicação têm uma expressão muito forte, né? Então, essas pessoas acabam sendo hipercinéticas. Então, o tempo de durabilidade é um pouco menor. As pessoas cinéticas acabam durando um pouco mais, porque mexe um pouco o rosto. E pessoal que trabalha como bailarinos, essas coisas, que acho que pulam, ou então são professores de academia, aquela coisa mais impacto, essas coisas lá do que corrida, isso também acaba... Isso também pode gerar um tempo, né, de durabilidade menor, né? Porque o que acontece? O metabolismo dessas pessoas acabam sendo mais acelerado, então acaba expulsando, né, a toxina. E se ele faz uso, né, normalmente quem pratica esporte, né, acaba fazendo uso de algum tipo de suplemento, né, ou de algum tipo de medicamento, porque existem medicações também que diminuem o tempo de ação, isso também pode acontecer. O né? tal de anti-inflamatório, isso pode também ser prejudicial? Sim, pode. O anti-inflamatório, o antibiótico. Porque, por exemplo, a toxina botulínica, ele é uma toxina derivada de uma bactéria. Agora pensa, o antibiótico, ele também é derivado de uma bactéria. Então, toxina com toxina, um inativa a ação do outro. O anti-inflamatório, ele já age um pouco diferente, né? Ele vai tentar diminuir a ação inflamatória de alguma região do teu corpo. Aí você imagina, né, que você colocou lá o Botox, querendo ou não, ele gera um potencial de inflamação muscular para paralisar esse músculo. Aí você vai e entra com anti-inflamatório.
você perde a ação. Verdade. E já tem casos de pessoas que nós aplicamos a toxina, Botox, e ela não fez ação nenhuma. E quando você vai investigar e Ela vai tava conversar, fazendo uso de antibiótico, uso de inflamatório. Então, nesses primeiros 15 dias, é importantíssimo, né, que a pessoa não entre em contato com esse medicamento. A não ser que realmente ficou doente, sei lá, que realmente foi necessário. precise. Aí tem que estar ciente do que pode acontecer. Agora, no caso, bigode chinês e código de barras. Sim. Né? Vamos falando do geral. Do geral, o ácido como é que é? Hialurônico. Ele é esse ácido ele consegue ser removido com facilidade. Da mesma forma que você injeta, houve alguma coisa, você pode retirar. Sim, como é que é? Diferente do Botox. Diferente do Botox. Hoje nós temos, né, um medicamento que nós chamamos de antagonista, né? Então, ele quebra, né, as células do ácido hialurônico que a gente consegue dissolver, diluir e remove. Certo. Né? O único problema, né, é que ele não reconhece 100% apenas o ácido hialurônico. Então, por exemplo, quando você coloca uma quantidade excessiva de ácido hialurônico, né? Ou eu coloquei e me arrependi, você pode procurar o profissional que ele vai trabalhar com essa enzima, né? Esse produto, ele vai aplicar no local e vai remover esse produto. Só que esse produto ele pode remover também a gordura natural do teu rosto, porque ele não consegue reconhecer 100% ácido hialurônico. Agora, esse ácido, ele pode ser usado aonde? O ácido hialurônico? No caso do rosto. Do rosto. Então, sempre em linhas estáticas. O que é essas linhas estáticas? Aquelas linhas que se formam porque eu perdi um volume natural, né? Então, eu não produzo mais colágeno, né? Tô nesse fator envelhecimento, tô perdendo. Então, eu posso aplicar na boca, né? Ou por perda, ou porque eu quero aumentar também. Né? Sim. Melhorar ali o contorno. Sim. No suco nasogiano, suco daqui no mento, que a gente chama muito o pessoal chama, né, normalmente de linha de marionete, tá certo? Que vai caindo. Vai caindo. Na região do olho, no masseter, para dar um discreto volume, ou fazer uma elevação do rosto que está em derretimento. Que não precisa ser com um tal dos fios. Nós estamos falando só do ácido. E do ácido. E nas têmporas. nas têmporas também. Exatamente. Elas começam a aprofundar e parece que fica mostrando assim claramente o formato, né, do osso, do esqueleto, né, humano. Então você pode colocar nas têmporas, que inclusive vai fazer um lift também, né? Quando você preenche as têmporas, ele faz um lift, elevando um pouquinho mais o seu rosto. Então, o ácido hialurônico é possível fazer tudo isso. Agora, Sueli, por exemplo, o ácido hialurônico, ele pode também causar, assim, tem pessoas que têm uma certa alergia por ele, tipo, que não combina, não aceita? Sim, existem alguns casos, não são muitos, mas é 1 em 1 milhão acontece dessa pessoa desenvolver uma alergia ao ácido hialurônico. E é feito algum testezinho antes ou não? Então, não existe um teste específico, porque às vezes pode se retirar e, Cibele, tem pessoas que já utilizaram várias vezes e não aconteceu nada. Em um determinado momento da vida... acontece? Acontece. É mesmo? É mesmo. Que coisa. É um pouco parecido com aquela questão da penicilina que se utilizava antigamente, a benzetacil, lembra? Sim. Eu não sei se você se lembra dessa fase que a gente fazia um testezinho. Eu lembro disso. Para antes aplicar. Isso. Aí depois acabou caindo por terra, porque quem tem alergia tem. Se você faz um testezinho da alergia, às vezes é muito maior o problema de você eliminar do que com a quantidade exata, né? Então, hoje em dia, nem se faz mais o teste. É muito parecido com ácido hialurônico. Entendi. Na verdade, não era para dar nenhum tipo de alergia, porque ele é um componente natural, parecido com aquilo que nós produzíamos. Entendi. Só que esse, é lógico, é feito em laboratório, né? Sim. Mas é idêntico. Mas, infelizmente, às vezes pode acontecer. Agora, Sueli, eu tô adorando, viu? Tô adorando nosso tricô. Fala muito bem, explica muito bem. Agora, por exemplo, tem pessoas, não sei se hoje ainda fazem isso, mas que lá atrás, eu me lembro que faziam, que usava a própria gordura, justamente porque tinha
essa certa alergia. Exatamente. Isso ainda acontece? Isso ainda acontece, né? Só que esse Explica como é que funciona isso. Só que esse é um procedimento que é mais realizado por médicos, né? Então, entendi. pelos não médicos, né? Que são enfermeiros, Sim, biomédicos, farmacêuticos, né? Nós já não fazemos. Tá. Mas é um procedimento que existe, sim. E ele é bem aceito, né? Só que a pessoa tem que ter essa gordura. Porque também, tem pessoas que querem fazer determinados procedimentos e não tem essa gordura, né? Ou a gordura de uma determinada região não é compatível com outra. Então, o médico vai avaliar isso de uma forma bem específica e vai verificar se isso é possível, né, ser feito ou não para aquele determinado paciente. E será que essa gordura, será que fica também um bom tempo? Fica sim. É um procedimento bem bacana. Tá. Bem, em relação ao pescoço, minha filha de Deus. Ai, o pescoço entrega, né? Putz, grilo, se entrega. Pescoço olha... e as mãos, né? Não é só pescoço, filha, não. As mãos também entregam. Mas complicado. O pescoço fica muito evidente, né, Sibela? Muito, filha. Você pode ficar linda aqui e tal e aqui, ó. O meu já tô ficando. Pescoço, nós temos alguns procedimentos que são, assim, chave, né? É mesmo? Bioestimulação. Não tem coisa melhor para o pescoço do que as bioestimulações, né? Bioestimulação, o próprio ultrassom microfocado, ou Ultraformer 3, como algumas pessoas conhecem. Eu não gosto de falar muito Ultraformer 3, porque é a marca específica do equipamento, né? Sim. Porque o procedimento mesmo é ultrassom microfocado, né? Ele vai emitir ondas, né? Que vai gerar feixes de colágeno nessa região, consequentemente... E deve doer bastante também. Ele traz um certo incômodo, mas não é nada que vocês não aguentem. Como diz o outro, tudo pela beleza, né? Tudo pela beleza. Então, nós temos bioestimulação tanto de injetáveis, com hidroxiapatita de cálcio, né? O PLLA, que é, um componente importante também para fazer uma bioestimulação. E, por exemplo, isso tudo é quanto tempo quanto tempo demora essa sessão e cada quanto tempo eu posso fazer para poder obter um resultado legal? Tá. Nós estamos com 2 minutinhos quase para finalizar. Olha como passa rápido. É muito gostoso, né, muito, falar sobre isso. Eu isso. adoro. Então, as bioestimulações vai depender muito da situação, daquilo que o paciente precisa, tá? Mas assim, só para vocês terem mais ou menos uma média de 3 em 3 meses, é bacana estar fazendo uma bioestimulação. Entendi. Mas nós temos casos de paciente que faz de 6 em 6 meses e até mesmo de paciente que faz uma vez por ano. Depende de cada caso. Vai depender de cada caso, o grau de flacidez, né? O Mas fator idade. ajuda. Por exemplo, no meu caso, você acha que ajudaria legal? Muito. Se você fizer 2 bioestimulação, né, com PLLA e ultrassom microfocado, você fica com o pescoço impecável. É mesmo, menina? Impecável. Ai, que top. Então demorou, né? Te convido para vir fazer uma conosco. Eu acho que eu vou baixar lá. Bem, que mais que você gostaria de dizer nesse 1 minutinho que falta? Eu quero que você deixe suas redes sociais também. Sim. E alguma coisa que você gostaria de passar para o pessoal de casa para poder te seguir e também ir até você. Sim. Olha só, eu trabalho tanto com a clínica, né, atendendo os meus pacientes queridos, e muitos profissionais me procuram também para aprender essas técnicas, né? Então, se você é profissional que queira aprender dessa técnica, queira se especializar, né, nós temos o Instituto Sueli Aquino, que a gente promove também esses cursos somente para profissionais da área da saúde que possam executar esse tipo de serviço. E temos a clínica que fica lá na Zona Norte, né? Nós somos referência em tratamentos de secagem de vasinhos. Olha que legal. Somos referência em corporal. Ganhamos, inclusive, um prêmio recentemente. Nós ficamos entre as 5 melhores clínicas de estética da Zona Norte. Nossa, que show! Nossa, parabéns. Foi assim... Gratificante. Gratificante. Imagino. Algo que nós nem esperávamos. Pelo guia, né, da Zona Norte de São Paulo. Bacana. Né? Eles fazem um trabalho com os empreendedores da região. E foi muito bacana. Então, isso pra gente é uma honra. Com certeza. E isso demonstra, né, que o nosso trabalho está sendo bem feito na região. E qual que é as suas redes sociais? Sim, olha, estética, Instagram, tá? @estética.sueliaquino. Nós temos a página, né, que é o www.sueliaquino.com.br e o Facebook Sueli Aquino. Te convido a conhecer um pouquinho.
Muito do nosso trabalho. bom, Sueli, eu amei. Quem sabe a gente consegue fazer aqui em casa com os Espelhatala também um quadro com você também, semanal, seria bem bacana. Ai, seria ótimo. Muito bom. Gente, eu quero então agradecer a companhia de todos vocês até agora e até amanhã, se Deus quiser, com muito mais Espelhatala. Tchau, tchau. Tchau, tchau.